Aviso: este vídeo trata apenas da criação, ascensão dos Illuminati da Baviera, a antiga sociedade alemã. E, embora possuam o mesmo nome, os Illuminati da Baviera e a suposta nova ordem mundial dos Illuminati, cuja existência é debatida, são ambas organizações distintas. A fim de evitar a repetição, a antiga sociedade será aqui referida na maioria das vezes simplesmente como os Illuminati. As fontes pesquisadas para a criação deste vídeo são somente aquelas que se dão a missão de informar sobre a história de tal ordem. Quaisquer semelhanças de algo aqui presente com textos de teorias da conspiração são mera coincidência. O vídeo também não possui o intuito de propagar os ideais de tal ordem, e muito menos mostra apoio ou é contra esta. O vídeo é neutro. Bom divertimento. Nascido de família judia em 1748 na cidade de Ingolstadt, no eleitorado da Baviera, Adam Weishaupt foi o fundador e principal membro da Ordem dos Illuminati da Baviera, como viria a ser conhecida. Perdendo o pai precocemente, foi morar com um padrinho, o Barão de Eichstätt. Estudante formal em escola jesuíta desde os 7 anos de idade, Adam teve desde pequeno contato com livros na época proibidos, que recheavam a biblioteca de seu tutor. Tornou-se doutor em Direito Canônico aos 20 anos de idade e, após o fim da Ordem Jesuítica, em 1775, torna-se o reitor da Faculdade de Direito. Embora estudante do Direito Canônico, Weishaupt se irritava com a influência que a Igreja tinha sobre sua terra e, após ter contato com obras de autores como Voltaire e Rousseau, começou a criar uma mente revolucionária e a conceber ideias sobre como minar a influência dos jesuítas e trazer uma mudança radical. Entretanto, a maioria dos livros que pregavam o iluminismo eram censurados ou banidos, e Adam buscava um sistema onde essas ideias poderiam ser propagadas sem o obstáculo das autoridades. A ordem que Weishaupt viria a fundar funcionaria por meio de um sistema de células, no qual a determinada célula saberia coisas sobre as outras, e deste modo alguém conheceria apenas o posto no qual estava inserido, e apenas o líder de alguma célula teria informações da outra, e os membros receberiam ordens de um superior desconhecido. Deste modo, caso uma célula fosse descoberta, as outras continuariam existindo normalmente. Considere isto um protótipo do que viria a ser a Ordem dos Illuminati. A Ordem copiaria também a estrutura de comando dos jesuítas. Haviam os prefeitos, que supervisionavam grupos individuais, os reitores, responsáveis pelos distritos, e os provinciais, supervisores das províncias. Os ideais da Ordem buscariam o fim de todas as religiões, o fim da propriedade privada e o fim do Estado, criando uma sociedade de homens, segundo sua doutrina, realmente livres e sem desigualdade social. No dia 1º de maio de 1776, é fundada, por Weishaupt e 4 de seus estudantes, a Ordem dos Perfectibilistas, mais tarde renomeada como a Ordem dos Illuminati da Baviera, referida simplesmente com o símbolo do Sol nas comunicações internas. A Ordem possuía um grande livro, denominado Ritual, onde estavam escritas suas hierarquias, os ritos de iniciação e como esta se organizaria. De acordo com a hierarquia, o primeiro cargo e o mais baixo seria o de novato. A fim de ser aceito na ordem, o candidato precisava ter de 18 a 30 anos, deveria ser parte de uma família abastada e ligada à política. Alguém somente ingressava na ordem se fosse convidado pelos internos, não eram admitidos jesuítas, mulheres, monges ou membros de outras ordens, tais como a Rosa Cruz, por exemplo. E embora tenham havido exceções, judeus e pagãos também não eram geralmente aceitos. O novato conheceria apenas seu insinuador, aquele que o convidou, e não sabia que os espiões da ordem os vigiavam de perto a todo momento. Deveriam também obedecer a todas as ordens de seus superiores e entregar uma autobiografia detalhada chamada Pensum, onde explicitariam seus relacionamentos, fraqueza, o valor financeiro de suas famílias, seus atributos e também escrever um confessionário mensal, o Quibus Licet. Deste modo, impedia-se que o novato mantivesse segredos perante a ordem. A cada membro era também dado um nome de guerra, geralmente retirado da literatura clássica. O que Weishaupt escolhera para si mesmo, por exemplo, era o de Spartacus.
Os candidatos deveriam aprender também codinomes para diferentes regiões, que seriam usados em seus documentos, bem como uma cifra simples de substituição para suas comunicações em escrito, que vocês estão vendo na tela agora. Após o cargo de novato, vinha então a cerimônia para iniciação do candidato ao cargo de Minerval, discípulo de Minerva, deusa romana da sabedoria. Primeiramente, deixava-se o candidato sozinho à noite em uma sala escura e com as janelas cobertas, acesa apenas por 3 lampiões envoltos em abajures verdes. Este candidato deveria refletir por 10 a 15 minutos e jurar silêncio eterno aos profanos, apelido dado àqueles que não faziam parte da ordem, obediência cega a seus superiores e lealdade inviolável, bem como aceitar toda e qualquer punição que a ordem quisesse oferecer a este caso quebrasse seu juramento. Era então dada aos iniciados uma frase que deveria ser sussurrada a seu censor: Ecas, ecas, este bebiloi, do grego, afastai, afastai, vós, profanos. Caso algum irmão não soubesse ou pronunciasse de forma errada, o censor gritaria: Ecas, ecas, hostis alótrios, que era respondida pela assembleia como Ecas, ecas, hostis alitros, significando afastai, afastai, vós que sois pecadores. Caso passasse pelos testes, o candidato seria aceito ao cargo de Minerval. Aqueles escolhidos dentre os Minervais seriam elevados ao cargo de Illuminatus Minor, participando oficialmente das reuniões da ordem. A iniciação era rápida. Havia um pequeno ato no qual o candidato teria suas intenções na ordem questionadas e, após o mesmo, receberia a senha para o grau, cave necadas, do latim, cuidado, não caias. Um cumprimento secreto e o sinal de reconhecimento. Os iniciados recebiam um pingente contendo uma coruja, símbolo da deusa. Neste estava escrito a sigla PMCV, que representava Per me cesse vident, do latim, através de mim o cego vê. O Illuminatus praticava então como um censor para novos Minervais. Caso tivesse sucesso e se mostrasse competente, passaria ao cargo de Illuminatus Major, que será abordado mais tarde. As reuniões Illuminatis, Minervais, foram chamadas de Igrejas Minervais e mais tarde Assembleias Minervais. Eram grupos de 10 a 15 homens que se encontravam no primeiro dia de cada mês do calendário Illuminati, e cada dia marcado como sagrado neste calendário e também a cada lua nova. No salão ficava o superior, irmãos que fossem convidados, o censor, o secretário e o tesoureiro. Havia 3 lampiões na sala representando as 3 classes do Illuminati: a preparatória, no qual estavam os Minervais e os novatos, a maçônica e a dos mistérios, a mais alta. As 2 primeiras eram ofuscadas com abajures verdes, enquanto a última era branca, simbolizando a obscuridade das 2 primeiras classes e a iluminação maior que tinha a classe superior, a dos mistérios. Na parede havia uma grande pintura de Minerva, contendo muito da simbologia Illuminati, que vocês estão vendo agora. A simbologia é a seguinte: o pássaro com cabeça de gente simboliza a deusa Minerva, o elmo simboliza a coragem, o jarro simboliza a moderação, a aljava de flechas simboliza o poder, a coluna simboliza a força moral, o ramo de oliveira simboliza a paz, a lança simboliza a firmeza e o escudo a proteção que tem uma mente que é limpa. No chão, o tapete minerval, contendo uma pirâmide com 3 pedras à frente e a sigla DP, que significa Deo Próximo, próximo de Deus. Atenção, apesar de ser uma pirâmide e da pirâmide com olho ser constantemente associada aos Illuminati, não era o caso, era apenas uma pirâmide e a sigla. O novo Illuminatus era então iniciado e era erguido até o grau de mestre maçom na Loja Azul, que trabalha com os primeiros 3 graus da maçonaria. E a Ordem dos Illuminati da Baviera teve muita influência da maçonaria após seus primeiros anos. Ali também eram testados os membros a fim de saber se esses receberiam ou não uma iluminação maior. Caso alguém chegasse ao cargo de maçom e não pudesse prosseguir, ele seria rotulado sta bene, e ele seria levado a pesquisar alquimia, decifrar hieróglifos e outras atividades. Seria travado naquele cargo, não receberia uma evolução maior. Aconteceu que em fevereiro de 1780, os Illuminati recrutaram o barão Adolf von Knigge, que era um famoso maçom que possuía ligações com várias sociedades secretas por toda a Europa.
Ele estabeleceu rapidamente contato com Weishaupt e ganhou rapidamente entrada no círculo interno da ordem, sendo um dos seus maiores superiores e um grande escritor de seu ritual. Ele possuía gosto mais teatral do que Weishaupt e, portanto, reescreveu e deu mais sutilezas àquele livro dos rituais, onde estão organizadas as hierarquias, etc. Em 1782, ocorreu o Congresso de Wilhelmsbad, no qual os maiores maçons da Europa se reuniram em Hesse para um conclave de cerca de 2 meses e meio. Von Knigge recruta ali o próprio Landgrave de Hesse e também o Duque de Brunswick, bem como alguns outros maçons que estavam ali presentes. Diferente do que era feito numa loja maçônica convencional, o iniciado não era vendado e ele não fazia juramentos maçônicos, uma vez que entraria em conflito com os deveres Illuminati, isto é, a iniciação de um mestre maçom na ordem. A sala era toda preta. O altar, a mesa e as cadeiras também eram pintadas de negro, e negras também eram as roupas daqueles ali presentes. A iniciação era feita com o iniciado deitado no chão, com um pano enguentado cobrindo sua face, uma atuação do papel de Hiram Abif, uma alegoria maçônica criada sobre o suposto arquiteto do Templo de Salomão, um teatro comum feito nas iniciações de lojas maçônicas. E uma nova cifra passava também a ser utilizada pelos membros. Chegamos então ao cargo de Illuminatus Major, ou o novato escocês. Diretamente das lojas maçônicas eram trazidos os recrutas ao cargo de novato escocês. Este possuía papel semelhante ao grau minerval, infiltrar os recrutas incapacitados. Este grau foi criado por von Knigge como um ponto de ligação entre a maçonaria e os Illuminati, uma vez que este rito é proveniente dela. O recruta ele deveria escrever um outro pensum, uma outra autobiografia detalhando suas fraquezas e forças. Na iniciação, o candidato encarava um espelho para que fosse lembrado sempre da importância do autoconhecimento, como este é a chave para conhecer a alma de alguém. Todos vestiam negro, e a sala era negra também, representando a treva na qual o candidato ainda estava imerso. Os Illuminati Major deveriam também aprender a ser ambidestros, e encontravam-se também no primeiro quarto crescente da lua de todo mês, e eram enviados a lojas maçônicas fora dos Illuminati, a fim de iluminá-las, isto é, infiltrar-se nelas. A senha para este cargo era Noce te ipsum, conheça-te a ti mesmo. A resposta era Ex te noce alios, e de ti mesmo conheça os outros. Os Illuminati Maior treinavam sua inteligência juntando as habilidades que ganhavam nos graus mais baixos e treinavam arduamente sua habilidade como censores, a fim de ganhar posições de liderança nas academias minervais. Chegamos então ao cargo de Illuminati Dirigens, o Cavaleiro Escocês. A iniciação ao cargo de Cavaleiro Escocês ocorria numa sala toda verde e com objetos luxuosos, diferente das outras, que eram simples, salas negras e rústicas. Ao centro ficava o prefeito, que usava uma insígnia e o medalhão da Cruz de Santo André, acompanhado por um homem que empunhava uma espada e outro que segurava um cajado de pastor e um livro. Um sacerdote dos Illuminati silenciosamente loava os iniciados, que não sabia que este tratava de um cargo mais alto. Os cargos de sacerdote e regente, pertencentes aos graus superiores do mistério, eram referidos ali como epoptes e hierofantes, respectivamente. O propósito do Dirigens era identificar administradores. Estes eram enviados às lojas maçônicas iluminadas e nestas procuravam possíveis Illuminati a serem recrutados. Deste modo, conclui-se que as lojas iluminadas eram como sociedades secretas dentro de sociedades secretas. Os membros deste grau utilizavam uma nova cifra mais elaborada e complexa do que aquela usada pelos novatos escoceses. Os cavaleiros escoceses compunham um cargo mais alto da segunda classe dos Illuminati, isto é, os maçônicos. Acima desta encontrava-se a classe dos mistérios, a mais alta. Eis que chegamos aos mistérios menores. Os mistérios menores correspondiam à segunda classe mais alta dentro da hierarquia Illuminati, e correspondiam aos sacerdotes e príncipes Illuminati. A iniciação para o cargo de sacerdote era feita com o candidato sendo vendado e levado em uma carruagem até o lugar onde seria testado. Ao chegar ali, ele era posto numa sala e deveria escolher entre duas coisas: ou as vestes brancas de algodão mais um chapéu vermelho, que era o uniforme do sacerdote, chapéu este que era mais valioso do que uma coroa na concepção deles, e riquezas diversas como ouro e joias. Se escolhesse corretamente, ou seja, o uniforme, prosseguiria para o próximo estágio. Na segunda sala, era apresentado ao reitor,
que usava em suas vestes a cruz de Malta, e outros sacerdotes, onde ele deveria soletrar em voz alta INRI, sigla para Jesus Nazarenum Rex Judeorum, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Após isso, o reitor cortaria alguns cabelos do iniciado, simbolizando a quebra das correntes e a libertação do mesmo. Os sacerdotes Illuminati pregavam e ensinavam que a propriedade privada levou à perda da igualdade e liberdade dos homens. O sacerdote Illuminatus era o primeiro nível da classe dos mistérios, e um dos 2 graus conhecidos como os mistérios menores. Eles se encontravam todo mês em uma reunião denominada Synod, e escolhiam especializar-se em uma das 7 grandes ciências: a medicina, a física, a história natural, a matemática, as artes, a política ou as ciências ocultas. Havia em cada província 10 sacerdotes, e o sacerdote líder era chamado de decanus, ou o chefe dos 10. Chegamos então ao cargo de Príncipe Illuminati, o segundo dos mistérios menores. A iniciação para o cargo de príncipe começava com o candidato tendo suas mãos amarradas nas costas e sendo levado até uma sala. Ali dentro havia um esqueleto no chão, e o candidato deveria dizer se aqueles ossos pertenciam a um rei, a um nobre ou a um mendigo, simbolizando o fato de que não importasse a classe social, a riqueza de um, todos morreriam da mesma forma, e no final das contas todos nos tornamos apenas uma pilha de ossos. Após responder, o prospecto era levado até uma sala seguinte, onde os outros príncipes, com exceção do provincial, aguardavam. O iniciado era então parado, e a ele era dito: "Pare! Aqui não se permitem escravos." A isso, o candidato respondia: "Pois eu desejo libertar-me." Após isso, ele era levado à terceira sala. Na próxima sala sentava-se o provincial, o chefe da província, e ao seu lado, sobre uma mesa, estava o uniforme do recém-iniciado príncipe. Ao outro lado jazia uma coroa por cima de uma almofada. Aprendia-se então o cumprimento secreto dos príncipes e a senha do candidato: Redemptio, redenção. E, claro, recebia-se o uniforme. O regente recebia também um chapéu frígio, uma vez que era um costume da Roma antiga colocar um chapéu na cabeça de um escravo liberto, simbolizando que esse era livre. Mais tarde, esse chapéu tornar-se-ia também um dos símbolos da Revolução Francesa. Os príncipes Illuminati correspondiam aos administradores de alto nível da ordem. Eles poderiam visitar quaisquer reuniões Illuminati que quisessem, fossem essas minervais ou maçônicas, por exemplo, como censores secretos, a fim de verificar como estava o andamento das classes mais baixas. Após os mistérios menores, nós tínhamos os mistérios maiores, que eram a classe mais alta da ordem dos Illuminati. Aqui estavam os cargos de Illuminati Magus, ou filósofos, e Illuminati Rex. Chega-se, enfim, à mais alta classe dos Illuminati da Baviera. Estes graus eram confidenciais, e a fim de ser iniciado no grau de Illuminatus Magus, bastava-se apenas a indicação do próprio Weishaupt. Sabe-se de pouquíssimas pessoas que tiveram contato e leram os rituais dessa classe, e muitos especulam até mesmo que esses nunca nem foram escritos, bastando apenas simplesmente a indicação de Weishaupt. Estes cargos eram baseados no estudo das ideias dos antigos mistérios gregos e do zoroastrismo persa. O conceito de mistérios menores e maiores como classes, que foi empregado também nos graus mais baixos, vinha dos mistérios de Eleusis, antigos ritos gregos de iniciação. Podemos perceber no decorrer do estudo da Ordem dos Illuminati que eles mantiveram muita base na Roma e na Grécia Antiga, seja nos nomes, seja nos costumes, e isso é o fato de que eles buscavam, assim como os renascentistas e iluministas, o estudo das artes clássicas, pois na Idade Antiga o estudo, a ciência, a filosofia eram muito presentes, por isso que tudo, basicamente, na sociedade dos Illuminati da Baviera era ou baseado na maçonaria ou na antiga Grécia e Roma. Aqueles que fossem indicados por Weishaupt seriam magi, singular magos, do latim mago. Os magi aprenderiam a doutrina de Spinoza, de que todas as religiões não possuem fundamentos, de que nenhuma religião possui de que toda religião não possui fundamento, e que eram simplesmente inventadas por homens ambiciosos. Chega-se então à última e mais alta classe da hierarquia dos Illuminati da Baviera, o Illuminatus Rex, ou o Rei Illuminatus. Apesar de ser o posto máximo, os Illuminati Magi e Rex não eram conferidos a um homem só, a Weishaupt, por exemplo,
mas sim a um grupo restrito de líderes e comerciantes. Os cargos mais altos foram chamados por von Knigge de Areópago dirigente. O Areópago era um supremo tribunal que existia na antiga Atenas. Ali estavam os mais altos membros da sociedade, e aqueles que ditavam os rituais e costumes da ordem, bem como o rumo que essa tomava. Bom, esta foi uma passagem rápida pela hierarquia da ordem. A ordem seguiu por muito tempo estudando e desenvolvendo ideais a fim de acabar com a influência da Igreja e do Estado, consideradas por Weishaupt as grandes vilãs da humanidade e os dois maiores causadores da desigualdade e da falta de fraternidade entre os homens. A ordem, no entanto, viria a durar pouco tempo, pois Weishaupt não era visto pelo resto de seus colegas como alguém sensato. Ele era visto como teimoso, ele era visto como alguém que era ditatorial, que queria tudo feito à sua maneira. O Barão von Knigge era o único que conseguia apaziguar as ideias de Weishaupt e o resto da ordem. No entanto, isto não seria suficiente. A ordem de Weishaupt, embora tivesse ideais nobres e embora atraísse muitas pessoas com sua ligação à maçonaria e também com sua proposta de libertação mundial, viria a ter uma queda até mesmo rápida. E essa queda viria a acontecer por uma série de fatores. A partir do momento que os Illuminati abraçaram a maçonaria e se expandiram para fora da Baviera, o Conselho do Areópago foi substituído por um Conselho de Provinciais, que era muito ineficaz. Os Areopagitas, no entanto, permaneceram como vozes poderosas dentro da ordem. Estes, com o passar do tempo, como dito, passaram a discordar muito e até mesmo brigar com Weishaupt, uma vez que o viam como um líder insensato e ditatorial, sendo Knigge o papel de pacificador. Pode-se destacar também o conflito com os Rosacrucianos, que, com a maior evidência dos Illuminati, iniciaram um ataque contra ele, revelando aos Três Globos, que era uma das grandes lojas maçônicas, que hoje é extinta, sobre a existência e a prática dos Illuminati. A ordem de Weishaupt foi então revelada a todos os maçons, e estes foram publicamente acusados de praticar o ateísmo e de fomentar ideias revolucionárias, bem como sendo acusados de socinianismo. Os Illuminati foram então revelados pelos Três Globos como uma seita maçônica que buscaria destruir o cristianismo e tornar a maçonaria um sistema político. E, no ano de 1784, a grande ordem maçônica negaria reconhecer quaisquer membros dos Illuminati como maçons, separando de vez as duas ordens. As desavenças entre Weishaupt e Knigge começaram também a existir. O que acontece é que Adolf von Knigge elevou a ordem de um pequeno clube anticlerical que Weishaupt já havia criado a uma grande organização. E o anticlericalismo de Weishaupt, ou seja, a sua falta de crença no misticismo e no teatro, foi de encontro ao misticismo de Knigge. E as pessoas iniciadas, que eram inclinadas ao misticismo, começaram a ser recrutadas à ordem. Isso gerou uma fricção entre estas pessoas e o próprio Adam Weishaupt. Havia uma discordância, por exemplo, no cargo de sacerdote. Muitos acreditavam que o ritual era muito teatral, além de que as suas regalias eram infantis e muito caras, não havia necessidade para aquilo. Diante disso, Weishaupt exigiu uma reescrita por parte de Knigge. No entanto, este não poderia fazê-lo, uma vez que o ritual já circulava pela ordem e não seria tão fácil assim mudar, e havia a bênção do próprio Adam para isso. Weishaupt não deu atenção e espalhou para outros Illuminati que o ritual de sacerdote possuía muitas falhas só porque Knigge havia os escrito. Adolf von Knigge ofendeu-se em demasia com isso, e ele tentou criar uma convenção entre os Areopagitas. No entanto, os Areopagitas confiavam nele ainda menos do que em Weishaupt. E em julho de 1784, o barão Adolf von Knigge, tão importante por formular os rituais da ordem, deixaria de vez a ordem dos Illuminati da Baviera com um acordo. Devolveria os documentos e Weishaupt retratar-se-ia de todas as calúnias contra Adolf. A indiscrição dos Minervais foi outro fator também que contribuiu para a queda dos Illuminati. Com o tempo, eles foram se desleixando e parando de manter segredo, e, por mais que seus superiores quisessem que esse segredo fosse mantido, a ordem acabou se tornando conhecimento público, e juntamente com a ordem, foi revelado ao público o nome dos membros. A população descobriu então que membros de cargos políticos
tinham ligação com uma ordem secreta, e a inquietação começou a existir entre todos. E, embora o número de Illuminati em cargos políticos não fosse muito alto, foram espalhados rumores de que, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um processo legal, uma disputa. Isso dependia somente de você ser ou não simpatizante ou membro dos Illuminati. Os Illuminati também foram culpados pelo aparecimento de muitas publicações anti-religião na Baviera, e, embora tais acusações não fossem totalmente verdadeiras, havia sim alguns membros de cargos judiciários corruptos que davam preferência a membros e simpatizantes da ordem só por serem membros dos Illuminati. Alarmado com a situação da região e a inquietação popular, Karl Theodor, que era o príncipe eleitor da Baviera, baniu todas as sociedades secretas, incluindo os Illuminati, da Baviera, e um edito de 1785 foi o golpe fatal para a ordem. Weishaupt fugiu e, em 1787, os documentos da ordem foram encontrados em ataques que a polícia fazia aos castelos e bases da ordem e foram todos publicados externamente pelo governo. Desta forma, os rituais, os costumes e os ensinamentos da ordem tornaram-se domínio público. Embora oficialmente desfeita, a Ordem dos Illuminati da Baviera continuou a influenciar e a inspirar diversas outras sociedades secretas, seja como uma forma de homenagear ou de atrair seguidores e fama utilizando seu nome. Muitas delas até tomam o nome de Illuminati para si. Os Illuminati inspiraram também muitas obras da cultura pop, como romances e contos, e até os dias de hoje inspiram tramas sobre sociedades que vivem nas sombras. Em suma, muito embora os Illuminati da Baviera não tenham atingido seu objetivo e não tenham tido uma vida longa, é indiscutível a influência e a inspiração que a ordem passou e passa a pessoas do mundo todo até os dias de hoje. Muitos autores ainda creem na existência da ordem, e muitos propagam a ideia de que até os dias de hoje os Illuminati se escondem por trás de grandes corporações, governos e outros órgãos. E, muito embora tenham sido oficialmente dissolvidos no final do século XVIII, a Ordem dos Illuminati continua a amedrontar e encantar entusiastas e historiadores até os dias atuais. Se foram realmente extintos, ou se sobreviveram até os dias atuais, no entanto, ninguém é capaz de dizer. A verdade é apenas uma, no imaginário popular e na mente daqueles que são malucos por teorias da conspiração: os Illuminati são sim reais.